Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Nascido para a Lua, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gilberto Sebastião da Silva, sou escritor e pesquisador das influências da Lua na natureza e principalmente na mente e no corpo humano através dos sonhos, dos fluidos e dos ritmos naturais. E no vídeo de hoje eu quero te levar por um tema que mistura saúde, tradição antiga e observação lunar. A relação entre as fases da Lua e a desvermificação, e tanto em pessoas adultas quanto em crianças e animais. Nós vamos conversar com calma sobre como a ciência vê a questão dos vermes e dos remédios vermífugos, como a tradição popular, a agricultura antiga e o manejo de animais relacionavam isso com as fases da Lua. E as duas correntes principais de pensamento são a que defende a lua minguante, terceiro dia antes da nova, como a melhor fase, e a que defende a lua crescente, caminhando para a cheia como o momento mais estratégico para desvermificar. E por fim, eu vou te mostrar como pensar a desvermificação em cada fase da lua, com a minha leitura lunar, para você montar o seu próprio calendário de cuidados. Então fique comigo logo após a vinheta. Antes de tudo, deixo um aviso bem importante. Esse vídeo não substitui o médico, pediatra, nem veterinário. Remédio, dose e frequência devem ser sempre seguidas por orientação de um profissional. O que vou trazer aqui é uma visão energética e simbólica baseada em saber tradicional, observações de campo e da minha leitura das fases lunar. Mas antes de falar sobre a Lua, a gente precisa olhar para o lado mais racional da coisa, do olhar científico. E, pela visão científica moderna, vermes e parasitas intestinais são organismos vivos que se reproduzem no interior do corpo, se alimentando daquilo que a gente come. E vermífugos são substâncias químicas criadas para ou paralisar, matar ou impedir a reprodução desses parasitas, facilitando a eliminação deles nas fezes. Do ponto de vista médico e veterinário, a eficácia do remédio está ligada a tipo de medicamento, aspecto de ação, alguns pegam lombriga, tênia, giardia e outros não. Dose correta de acordo com o peso, idade e espécie. Intervalo entre as doses e reforço. Condições do organismo, nutrição, imunidade, doenças associadas. E a ciência oficial ela não considera a fase da Lua como um fator determinante para a ação do vermífugo. O que manda neste ponto é farmacologia, composição química, metabolismo do remédio no fígado, tempo de ação, etc. Mas, mesmo dentro deste mundo científico, a gente sabe que o corpo tem ritmos biológicos, ciclos hormonais, sono, digestão. A própria medicina reconhece ritmos circadianos, dia e noite, e até ciclos femininos que se relacionam com a lua no imaginário humano há milênios. E é aí que entra o segundo olhar, que é o que a tradição popular ensina sobre vermes e lua. Muito antes da medicina moderna, povos antigos já observavam o comportamento dos animais, o momento de plantar, de colher, castrar, cortar madeira, cortar o cabelo. Aliás, essa é a minha área, pois sou cabeleireiro por formação e aplico muito as energias da lua para cortar o cabelo das minhas clientes. Inclusive o próximo vídeo aqui do canal será sobre isso. Seguindo, e também desverminar rebanhos, cavalos, crianças, sempre com o olhar para a lua. No meio rural, entre agricultores, parteiras, benzedeiras e criadores, duas linhas principais se formaram com o tempo. Uma que diz desverminar na lua minguante porque é a fase da limpeza e da expulsão, e os vermes são pegos de surpresa. Outro que diz atacar os vermes na lua crescente, indo para a cheia, porque é quando eles estariam mais ativos e expostos, estão mais na superfície do intestino. E eu até abro um parêntese aqui para contar que quando garoto, eu ia pescar com meu pai no rio Ijuí, deveria ter uns 12, 13, 14 anos, lembro que ele sempre preferia pescar no final da lua crescente ou já indo para a fase cheia ou na própria fase cheia. Certa vez eu perguntei por quê, e ele me disse que os peixes ficam mais ativos procurando comida na lua crescente ou na cheia. E de fato, pegávamos muito mais peixes e em outras vezes que nós fomos nas outras luas. Meu pai já dominava essa sabedoria antiga. Continuando. As duas correntes nasceram de uma observação prática, não de laboratório. Gente que olhava o gado
As crianças da família, os cães e via. Quando dou o remédio nesta fase, parece que o resultado é melhor. E é isso que a gente vai destrinchar agora. A primeira corrente, a escola da eliminação na lua minguante, lembrando que são 3 dias antes da lua nova. Eu resolvi até fazer esse vídeo, pois vejo muita gente dando informação errada. Até médicos fazendo vídeo dando essa informação errada que é na lua nova. E não é, é 3 dias antes da nova. E essa é a corrente mais difundida na tradição agrícola e terapêutica natural. E qual é a lógica energética da lua minguante? Na visão simbólica e energética, a lua minguante é a fase em que a luz vai diminuindo no céu. É o momento de redução, de esvaziamento, de soltar o que não serve mais. Uma fase lunar associada à limpeza do corpo, desapego, desintoxicação, jejum, dietas de limpeza e até de cirurgias de retirada. A cicatrização nesta fase da minguante é bem melhor, cicatriza melhor o tecido corporal. Se o corpo está simbolicamente numa energia de jogar fora, muitos terapeutas naturais entendem que tudo que for para expulsar vermes, muco, toxinas, funciona melhor na minguante. E como isso se traduz na desvermificação? Nessa escola, a orientação tradicional é fazer a desverminação principal na lua minguante, especialmente depois do 4º dia da minguante, não no início, quando o ciclo está bem estabelecido, caminhando para a lua nova. A ideia é, o vermífugo age matando ou paralisando os parasitas. O corpo, na energia da minguante, solta com mais facilidade, pelo intestino, mais esvaziador e com menos retenção de líquido. Muitos criadores de animais, veja só, principalmente de gado, cavalos e cães, relatam que na minguante há menos inchaço, menos reação inflamatória e as fezes e evita vômitos e outras coisas. Do ponto de vista simbólico, a minguante é como abrir uma janela e varrer a casa. E agora vamos para a segunda corrente, a escola ativa da crescente indo para a cheia. Vem da linha do raciocínio que bate com aquilo que eles intuem. A lógica, atacar quando o verme está mais ativo. Nessa visão, se pensa assim, na lua crescente, caminhando para a cheia, o organismo está absorvendo mais, metabolizando com mais força, construindo o tecido e os parasitas também estariam mais ativos, comendo mais. Então o veneno funcionaria mais nesta fase. Seria como um verme estar em festa. Então todos em festa ali no teu intestinos, né, aproveitando o máximo do alimento. Então essa corrente diz, se o verme está mais ativo, mais presente na superfície, fica mais exposto ao veneno. Logo, é uma hora boa de atacá-lo. Os defensores desta linha argumentam que, na lua cheia e no início da minguante, os vermes tendem a se recolher em partes mais profundas do intestino, ficando inativos. Entrariam num ritmo de proteção, se escondessem do ataque. Então, para eles, o ideal seria que atacar na crescente, com reforço ainda próximo à cheia, e evitariam a da cheia para a minguante. Essa corrente não é tão popular na linguagem dos livros. Existem na prática de algumas famílias antigas e criadores que observavam o intestino dos animais com muito mais atenção do que nós. Qual das duas correntes parece mais eficiente? Aqui vou te dar uma visão honesta e equilibrada. Pela ciência, não há estudo clínico amplo que diga na lua tal o remédio funciona mais e em outra menos. A eficácia, segundo a medicina, depende de remédio certo, dose correta, intervalo adequado, higiene, recontaminação ou não. Então, pela ciência, a lua não entra na conta. Portanto, pela tradição observacional, quando a gente olha para a prática de agricultores biodinâmicos, que é um assunto que me fascina, criadores antigos, famílias rurais que tratam de gerações de crianças e animais. A corrente que mais aparece como funcionar muito bem é desverminar na lua minguante. Muitos relatam fezes carregadas, alívio de gases, redução de barriga estufada, menor peso na digestão quando o remédio é dado na lua minguante, ou seja, 3 dias antes da nova. E isso não é prova de laboratório, é prova de campo, empírica, baseada em experiências e de observação. Agora eu vou falar como
O Gilberto concilia as duas, como eu conciliaria? Na minha leitura da cosmologia lunar, eu vejo que, assim como a lógica da crescente quase cheia, como fase de maior atividade de vermes, no sentido energético, quanto mais expansão, mais vida, mais proliferação dos parasitas. Porém, o processo de eliminação, aquilo que não serve mais, de varrer o intestino, está profundamente em ressonância com a lua minguante, quase nova. Então, se eu fosse montar um raciocínio lunar, eu faria assim: crescente, momento de observação dos sinais, coceira anal em crianças, barriga estufada, alteração de fezes, irritação, ranger de dentes à noite. E em animais, pelo opaco, emagrecimento, fezes estranhas. Então, minguante, momento de ataque e eliminação. Aplicar o vermífugo e reforçar a limpeza. Para mim, a fase mais estratégica para a dose principal continua sendo lua minguante, com mais eficiência. Como você pensaria cada desvermifugação em cada fase correspondente da lua? Lua nova, reinício silencioso. A lua nova é a fase de que o céu parece vazio energeticamente, apresentando o início de ciclo, semente, intenção, aquilo que ainda não apareceu. No corpo, podemos associar a reorganização interna, preparação do terreno, decisões de cuidado. E na visão prática de desvermifugação, a lua nova não é a fase mais usada para aplicar o vermífugo em si. E é isso que tenho visto na internet, médicos até, indicando a fase nova. E não é. Ela é muito mais útil para planejar o ciclo, ajustar a alimentação, reduzir açúcares e farinhas que alimentam parasitas, começar o processo de fortalecimento do intestino. Já na lua nova, você pode plantar a decisão de limpar o corpo, diminuir aquilo que alimenta os vermes e preparar o terreno para a ação da lua minguante. Já na lua crescente, crescimento e atividade. Na lua crescente, a luz aumenta, é a fase de construção, crescimento de tecido, absorção de nutrientes, expansão da vida, inclusive de formas indesejadas no nosso intestino. Energeticamente, o corpo tende a ficar absorver com mais intensidade tudo o que entra, alimento, remédio e também toxinas. E na visão dos vermes, é período que simbolicamente os parasitas estão mais ativos e se alimentam mais e se multiplicam com mais facilidade. Aqui entra duas interpretações. Quem segue a lógica de atacar na crescente diz: é aqui que eles estão mais expostos, então o veneno pega melhor. Quem segue a lógica da minguante diria: aqui você observa os sinais, fortalece o corpo, mas guarda o ataque principal para quando o organismo estiver em modo expulsão na minguante. Você pode conciliar as duas energias, por exemplo, na crescente, cuidar da alimentação, evitar exageros de doces e ultraprocessados. Usar chás leves que substituam o remédio, mas ajudam o intestino, sempre com orientação profissional, lógico, principalmente em crianças. Já na lua cheia, há picos de fluidos e emoções. A lua está no máximo energeticamente. É a fase de transbordamento, amplificação de emoções, agitação de fluidos no corpo. Sono mais agitado em pessoas e em animais. Na tradição, se diz que sangramentos podem ser mais intensos, cirurgias nesta fase tendem a mais inchaço, dificulta a cicatrização, tudo que mexe com fluido fica mais sensível. E sobre os vermes, alguns entendem que os parasitas podem estar mais ativos, mas o corpo também está mais sensível, então poderia haver mais reação a remédios, dando alergia. Por isso, muitas linhas evitam fazer intervenções fortes na lua cheia, especialmente em pessoas sensíveis, crianças muito pequenas ou animais debilitados. É um pico de energia. Se o organismo está forte, ele aguenta. Mas se a pessoa, o animal está fragilizado, não. Eu, pessoalmente, prefiro não escolher a lua cheia como o primeiro dia do ataque. Eu deixo a lua cheia como fase de observação e preparo. E guardo a desvermifugação principal para a lua minguante. Agora sim chegamos à lua minguante, limpeza, esvaziamento, expulsão. A lua minguante é a protagonista da desvermifugação tradicional, sim. Energeticamente é a fase de soltar, diminuir, reduzir, limpar, escoar. No corpo podemos associar a
processos de esvaziamento, dietas de limpeza, eliminação de excessos. Na desvermifugação é a fase em que você aplica o vermífugo, apoia o intestino com água, fibra, quando permitido, observa fezes, gases, cólicas e permite que o organismo faça o trabalhar de varrer para fora o que não nos serve mais. Então, na lua minguante, o corpo está pronto para o desapego. Tudo o que é para sair, sai com mais facilidade. Por isso, dentro da tradição agrícola, é da sabedoria popular que a minguante é a lua favorita para desverminar crianças, adultos e animais. E eu quero propor um modelo de raciocínio lunar para desvermificação aqui para vocês. Não é protocolo médico, é leitura lunar, para quem quiser unir ciência e lua. Primeiro, consultar o médico ou veterinário, escolher o vermífugo correto, definir a dose, intervalo e reforços, e ver se há alguma contraindicação. Segundo, dentro da margem de datas que o profissional permitir, escolher a lua minguante como fase principal da aplicação do vermífugo. Quiser aprofundar a leitura lunar, pode seguir algo assim. Na lua nova, ajustar a alimentação, reduzir açúcares, preparar o terreno. Lua crescente, observar sinais de vermes, fortalecer o organismo, em alguns casos, se o profissional autorizar, fazer uma dose leve ou preparatória. Isso na lua crescente. Já na lua cheia, evitar exageros, observar o estado emocional e físico e cuidar do sono e hidratação. Já na lua minguante, sim, realizar a dose principal do vermífugo e apoiar a eliminação com água e alimentação adequada. Observar o resultado nas fezes e no comportamento. Então, meus amigos e minhas amigas, pela ciência, o que manda é o remédio certo, na dose certa e no tempo certo, sempre com orientação de médico, pediatra ou veterinário. E a lua para a ciência não entra na equação. Mas pela tradição, pela observação de campo, pela sabedoria antiga, pela minha ótica, a lua minguante se destacou como a melhor fase para desverminar, porque é a lua da limpeza, da eliminação, da expulsão do que não serve mais para o organismo. E ao mesmo tempo, a ideia de que a lua crescente indo para a cheia, os vermes estão mais ativos e mais vulneráveis, também faz sentido com o raciocínio energético. Então, se você quiser levar isso para a sua prática, você pode usar a crescente como fase de observação e preparação e a minguante como o grande momento da limpeza, de dar o vermífugo 3 dias antes da fase nova. E o importante é lembrar, lua nenhuma substitui responsabilidades e cuidado. Remédio é coisa séria. Criança, idoso e animal merecem o máximo de respeito e de cuidado. A lua, ela é uma aliada, um relógio cósmico que nos ajuda a escolher o momento, o instante correto. Mas a consciência é sempre nossa. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que cuida de crianças, de bichos ou de rebanhos. Deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal e faça um comentário. Você já percebeu a diferença ao desverminar em determinada fase da lua? Escreva aqui embaixo, deixe seu comentário. Eu sou o Gilberto Sebastião da Silva, do canal Nascido para a Lua. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!